No coração do deserto, havia um monte que não podia ser tocado e um Deus que não podia ser contido. A terra tremeu, o som rasgou o ar, e o povo descobriu que divindade não se explica, se experimenta. Após o tabernáculo, Israel encara o trono de Deus exposto, sem véu, sem cortinas, sem filtro. O Monte Sinai não foi um evento, foi uma ruptura na lógica humana. Ali, a criação e o Criador dividiram o mesmo cenário, e a história nunca mais foi a mesma. O céu desceu sem pedir licença, e falou numa frequência que fazia o corpo tremer antes mesmo da mente entender. As rochas assistiram. O povo estremeceu. A eternidade se manifestou em código de fogo e som. O chamado ecoou antes da lei ser escrita. O encontro veio antes das regras. A aliança nasceu antes das tábuas. O Sinai foi o palco onde Deus não apenas se revelou, ele se anunciou. Cada trovão era uma assinatura, cada relâmpago, um selo, cada tremor, uma vírgula divina num discurso eterno. O povo chegou ao pé do monte e viu um cenário que nenhum artista conseguiria pintar. Fogo caminhava sem consumir. Som atravessava o corpo como se tivesse peso. E as nuvens não eram vapor, eram glória densa. Moisés subiu. O povo recuou. Enquanto um avançava por chamado, milhões recuavam por temor. Nem todos entendem a linguagem de Deus quando ela vem sem tradução. O Sinai foi o momento em que o Criador não falou em metáforas, falou em decibéis. O monte inteiro vibrou como um instrumento da própria voz divina. Ali não houve parábola, houve impacto. A santidade demarcou o território. Limites foram traçados, não para afastar, mas para revelar intensidade. A presença era tamanha que a montanha fumegava como um altar planetário. Israel não apenas ouviu sobre Deus, Israel ouviu Deus, não uma ideia, não um símbolo, mas a própria fonte sonora da existência. Então, Deus estabeleceu o primeiro grande pacto audível da história. Os mandamentos não vieram em silêncio, vieram em trovões. A lei não foi ditada, foi proclamada. O Sinai foi o púlpito mais alto da humanidade. Ali não nasceu uma religião, nasceu uma identidade espiritual coletiva. O Criador revelou quem ele era e quem aquele povo deveria ser. Não por coerção, mas por aliança. Cada frase divina carregava peso de eternidade. Não eram regras, eram fundamentos do cosmos. O Sinai ensinou que Deus não negocia essência, ele entrega direção. O pacto selado em fogo não falava de controle, mas de alinhamento. Obedecer não era submissão, era sobrevivência espiritual. A voz divina era tão viva que as tábuas de pedra foram apenas um registro, porque o primeiro lugar onde a lei foi gravada foi o espírito humano que a ouviu. Mas há um detalhe que poucos percebem. Antes das tábuas, houve um convite. Antes do código, houve presença. Antes do mandamento, houve pertencimento. Deus não começa por exigências, ele começa por revelação. O Sinai revela o padrão do reino. Primeiro a identidade, depois as instruções. Primeiro o encontro, depois a missão. Israel não recebeu uma lista, recebeu um propósito. A lei foi consequência do diálogo, não substituta dele. O fogo do Sinai não destruiu, estabeleceu. Não consumiu, consagrou. Não afastou, selecionou. O chamado foi coletivo, a resposta individual. A aliança foi nacional, mas a reverência pessoal. O Sinai ensina que manifestações divinas podem ser universais, mas transformações sempre são particulares. A montanha inteira tremeu, mas cada coração reagiu diferente ao mesmo Deus. E assim, o Monte Sinai se tornou o marco onde o invisível foi documentado sem papel, onde a voz virou legado, onde o fogo virou testemunho. Não foi apenas um monte, foi um portal teológico, o lugar onde a eternidade carimbou a história humana com autoridade. Depois dali, Israel não caminhava sozinho, caminhava referenciado. O Sinai mudou a pergunta de Deus existe para o que Deus disse. E agora que você conheceu o momento em que o céu tocou a terra, em que o próprio Deus falou com a criação sem intermediários,
A pergunta é: quantas vezes a presença divina falou com você e passou despercebida? O Sinai não foi um episódio isolado, foi um padrão. Deus se manifesta, chama, estabelece aliança e revela propósito. Mas só permanece na história de quem não recua diante do fogo, do som e do mistério. Se essa revelação acendeu algo em você, não deixe a chama apagar. Se inscreva no Tesouros Ocultos da Bíblia, ative o sino e conte nos comentários qual parte mais tocou seu espírito, porque a sua dúvida pode ser o próximo mistério revelado aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus nunca se escondeu. Ele sempre esteve diante dos olhos, esperando alguém perceber, ouvir e responder ao chamado que ainda ecoa.